Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, voltamos esta semana mais uma vez com os nossos vídeos de formação e vamos agora passar ao segundo capítulo da exortação apostólica do Santo Padre, o Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual. Vamos então agora passar ao segundo capítulo, recordando que na descrição do nosso vídeo está o link do Vaticano para este documento, aqueles que ainda não o têm e que desejam acompanhar o texto. Não é? Então, depois de ter introduzido e falado sobre o primeiro capítulo, do chamado à santidade, dos exemplos de santidade, dos meios de santidade que Deus nos dá através da sua igreja, no capítulo 2, o Santo Padre nos fala de dois inimigos sutis da santidade. Nos diz ele no número 35. Neste contexto, desejo chamar a atenção para duas falsificações da santidade que poderiam extraviar-nos: o gnosticismo e o pelagianismo. São duas heresias que surgiram nos primeiros séculos do cristianismo, mas continuam a ser de alarmante atualidade. Ainda hoje, os corações de muitos cristãos, talvez inconscientemente, deixem-se seduzir por estas propostas enganadoras. Nelas aparece expresso um imanentismo antropocêntrico disfarçado de verdade católica. Não é? Então, o Santo Padre vai nos colocar aqui estes que são, como ele mesmo mencionou no título deste capítulo, dois inimigos que são sutis: o gnosticismo, o pelagianismo, não é? Recordando que eles se disfarçam, né? Aparentemente, a partir de um olhar mais simples, parece ser uma doutrina tranquila, segura, que nos fala da santidade, mas na verdade elas são preenchidas de um imanentismo antropocêntrico, ou seja, ao invés de nos levarem a Deus e de fazer com que nós coloquemos Deus no centro, elas colocam como se as capacidades viessem do homem, não é? É imanente, vem do homem, né? Por isso imanentismo antropocêntrico. Então, o Papa passa já logo no número 36 para o gnosticismo atual. Nos diz o Santo Padre: o gnosticismo supõe uma fé fechada no subjetivismo, onde apenas interessa uma determinada experiência ou uma série de raciocínios e conhecimentos que supostamente confortam e iluminam, mas, em última instância, a pessoa fica enclausurada na imanência da sua própria razão ou dos seus sentimentos. O gnosticismo, meus irmãos, ele tem uma raiz grega, ela nasce mais, já tem seus resquícios de início no pensamento filosófico grego, né? Trazem-se alguns traços de esoterismo, é o que dá abertura para a parte religiosa, mas o gnosticismo ele tem assim um auge muito grande logo no início do cristianismo. Eu diria que o gnosticismo é uma espécie de pensamento parasita, não é? Por quê? Porque ele se acopla a um pensamento, se aproveita dos ensinamentos, da doutrina daquele pensamento, toma eles para si, dizendo que são seus, que ele tem, né, o gnosticismo tem
a verdade sobre aquilo e tenta se projetar sobre isso. Em si, este é o gnosticismo, né? Ele foi combatido duramente desde o início da igreja. Um dos exemplos mais clássicos é Santo Irineu de Lyon, que viveu no século II e que combateu com muita força, de modo enérgico, o gnosticismo, né? Que dizia ser o dono da verdade, o dono da revelação, né? E que não eram os bispos católicos que eram que continham a verdadeira revelação de Deus, mas sim eles, os gnósticos, não é? Então, uma característica muito particular do gnosticismo é justamente esta questão, né, de colocar o acento mais importante sobre raciocínios lógicos e conhecimento. Então, na verdade, o que importa, o que salva, diríamos assim, para o gnóstico é conhecer, não é? É a busca pelo conhecimento, como se o simples fato de conhecer a si ou conhecer algo o concedesse a salvação, não é? O Santo Padre segue um pouquinho mais à frente, já no número 37. Os gnósticos, baralhados neste ponto, julgam os outros segundo conseguem, ou não, compreender a profundidade de certas doutrinas. Ou seja, para um gnóstico, ele olha para a pessoa e o julga e o determina conforme ele consegue ou não determinar alguns conceitos. Se a pessoa não consegue compreender algumas coisas, então ela não é uma escolhida, então ela não vai se salvar. Então tem que ter uma capacidade. Então seria, diríamos assim, como se apenas as pessoas que conseguem aprofundar certos conhecimentos e aceitam estes conhecimentos como verdade, que encontrariam a salvação. Concebem uma mente sem encarnação, incapaz de tocar a carne sofredora de Cristo nos outros, engessada numa enciclopédia de abstrações. Ao desencarnar o mistério, em última análise, preferem um Deus sem Cristo, um Cristo sem igreja, uma igreja sem povo. Não é? Então, aquilo que, diríamos assim, pode ainda ser compreendido como um traço religioso do gnosticismo, ele é muito desencarnado, ele está aquém da realidade, não é? Então estão presos a conceitos. Não interessa o Cristo, o Deus que se fez homem, que veio até nós, mas apenas os conceitos. E por isso, de grau em grau, vai se negando. Se primeiro se quer um Deus sem Cristo, depois um Cristo sem igreja e depois uma igreja sem povo. Bastam os conceitos, bastam as ideias, basta o conhecimento. Então, segue o Santo Padre nos dizendo: em suma, trata-se de uma vaidosa superficialidade, muito movimento à superfície da mente, mas não se move nem se comove a profundidade do pensamento. Então, em uma palavra, o Santo Padre deixa claro que o gnosticismo faz muito barulho para pouca coisa, ou seja, é muito superficial para pouca profundidade. Mas muita atenção, não estou a referir-me aos racionalistas, inimigos da fé. Isto pode acontecer dentro da igreja, tanto nos leigos das paróquias, como naqueles que ensinam filosofia ou teologia em centros de formação. Então o Santo Padre deixa claro que a sua crítica aqui não se dirige a estes racionalistas que estão fora, que às vezes até formam grupos de gnose, de conhecimento, mas está falando do perigo do gnosticismo dentro da igreja, por pessoas que estão todo domingo na missa, por leigos que estão engajados na pastoral, ou até por sacerdotes, por professores de teologia e de filosofia, que se deixam levar por este ritmo de conhecimento, não é? Então seria meio que uma gnose escondida, né, sobre uma camada de um católico. Segue mais à frente no número 40. O gnosticismo é uma das piores ideologias, pois ao mesmo tempo que exalta indevidamente o conhecimento,
ou uma determinada experiência, considera que a sua própria visão de realidade seja a perfeição, não é? Então, olha como é uma coisa, diríamos assim, vazia, oca e até hipócrita, não é? Ela, ao mesmo tempo que exalta indevidamente o conhecimento, simplesmente o conhecimento teórico, sem a experiência, sem a prática, ela acha que esse conhecimento, né, o gnóstico acha que esse conhecimento simplesmente teórico que ele tem, ele é perfeito. Os outros não prestam, só o dele que presta. Com efeito, o gnosticismo, por sua natureza, quer domesticar o mistério, tanto o mistério de Deus e da sua graça, como o mistério da vida dos outros. Então, como o gnóstico tem essa tendência a pensar que aquele modo que ele tem de pensar, o perfeito, é o melhor, ele quer enjaular o mistério, ele quer explicar tudo, ele quer dizer que ele tem tudo sob o seu domínio. Não, todo o conceito, toda a verdade eu tenho sobre o meu domínio, né? Então este é, na verdade, um intento que o gnosticismo tem. Então, ainda afirma sobre isso o Santo Padre: quem quer tudo claro e seguro pretende dominar a transcendência de Deus. Aqui entra um ponto que, mais uma vez, aqueles que às vezes frequentam a nossa paróquia, que já nos ouviram falar sobre isso, é de que alguns pontos da nossa doutrina, eles permanecem no mistério. E o mistério, ele não é desvendado, mas é contemplado. Não há como nós desvendarmos tudo. Não há como conhecermos tudo. Nós conhecemos aquilo que Deus nos dá a conhecer, aquilo que Deus nos revela. Mas há momentos em que, a partir dali, nós somos chamados apenas a contemplar. Não nos é possível conhecer totalmente. Até mesmo porque, como nos seria possível, né, nós, como seres humanos, como nos seria possível nós conhecermos totalmente Deus? Não é? Se Deus fosse abarcável, a nossa capacidade, a nossa intelectualidade já não seria mais Deus, porque Deus é infinito, porque Deus é eterno, não é? Já não seria Deus. Como que um ser infinito caberia dentro de um conceito e do entendimento de um ser infinito como nós somos? Não é? Então, realmente é um risco muito grande este pensamento, né? Nesse sentido, se olharmos pelo aspecto prático, quando o Papa fala que o problema é que o gnosticismo ele pode estar dentro da igreja, dentro de pessoas que estão dentro da igreja, às vezes aquelas pessoas que confundem aquela sede sadia pelo conhecimento. Eu quero conhecer a palavra de Deus, eu quero conhecer a doutrina, aquilo que é bom, a revelação, aquilo que Deus, né, me mostra para a minha salvação, e aquelas pessoas que querem tudo explicado tintim por tintim. Não, se eu não entender tudo isso daqui, se não me explicar exatamente, eu não entender, eu não aceito, né? Então as pessoas se deparam às vezes com um mistério e elas querem de todo custo entender, e se a capacidade delas não alcança, elas então eu não acredito. Se eu não entendo, eu não acredito, né? Isso, se nós pararmos para observar, acontece algumas vezes, e é um risco muito grande, porque é um sinal, é uma presença, um resquício deste gnosticismo, né? Então, nesse sentido, o Santo Padre agora irá nos recordar dos limites da razão. Já no número 43 nos diz o Santo Padre: só de forma muito pobre chegamos a compreender a verdade que recebemos do Senhor, e ainda com maior dificuldade conseguimos expressá-la. Por isso, não podemos pretender que o nosso modo de a entender nos autorize a exercer um controle rigoroso sobre a vida dos outros, não é? Então o Santo Padre aqui recorda que a nossa razão, por mais que consiga aprofundar o conhecimento, ela tem limite, não é? Então nós, por mais que com muita dificuldade consigamos compreender as coisas, há um limite, né? E o nosso modo de entender, por mais que alguém, né, consiga
compreender melhor, estudar melhor, isso não lhe dá o direito de achar que está mais próximo de Deus e, muito pior, não lhe dá o direito de querer exercer um domínio sobre os outros. Já lá no gnosticismo antigo, eles falavam daqueles que eram os iluminados, aqueles que eram os privilegiados, diante de Deus, porque tinham um conhecimento, tinham a chamada gnose, que é este conhecimento, e eles tinham uma preferência, só eles tinham determinados privilégios, os outros não, os outros são de uma classe baixa. Então, muito cuidado, porque isso infelizmente também pode acontecer em nosso meio. Alguém, por achar que pelo privilégio, por graça de Deus, teve a possibilidade de estudar um pouquinho mais, de conhecer um pouquinho mais, achar que está acima dos outros e que por isso pode dominar. Este é, portanto, um perigo do gnosticismo se infiltrado dentro da igreja, e por isso é preciso recordar o seu limite. Mais à frente, no número 45, o Santo Padre, o Papa Francisco, recorda uma fala de São João Paulo II sobre isso. São João Paulo II advertia a quantos na igreja têm a possibilidade de uma formação mais elevada, contra a tentação de cultivarem um certo sentimento de superioridade relativamente aos outros fiéis. Aquilo que eu acabei de falar, não é? Muito cuidado. Ter a possibilidade de conhecer mais não é privilégio para si, mas deve ser sempre serviço para o outro, não é? Então, muito cuidado com essa questão. Seguindo ainda, agora o Santo Padre, o Papa Francisco, recorda aqui o pensamento de dois santos, São Francisco de Assis e Santo Antônio. São Francisco de Assis, ao ver que alguns dos seus discípulos ensinavam a doutrina, quis evitar a tentação do gnosticismo. Então escreveu assim a Santo Antônio de Lisboa: apraz-me que interpreteis aos demais frades a sagrada teologia, contanto que este estudo não apague neles o espírito da santa oração e da devoção. Aqui eu acredito que o Santo Padre queria recordar um perigo muito constante naqueles que têm a possibilidade de estudar. Tem muita gente que consegue fazer uma faculdade e, de uma maneira triste, isso acontece às vezes entre nós padres, entre os professores de teologia. Porque tem mestrado, porque tem doutorado, eu não acredito nisso, isso é uma coisa piegas, é uma coisa ultrapassada, eu estou num outro nível. Essa pessoa realmente está num outro nível, abaixo. Por quê? Porque ela acha que na sua autossuficiência, no seu conhecimento, ela é mais. Como se conhecer a teologia, a doutrina, lhe fizesse melhor, e acreditar em coisas que são simples, que são próprias da piedade, da devoção, o diminuíssem. Então, muito cuidado com isso. Esse exemplo que o Santo Padre dá da preocupação de São Francisco deve abrir os nossos olhos. O conhecimento é bom, é importante, mas desde que não nos afaste das coisas simples, até mesmo porque Deus se revela diariamente nas coisas simples do nosso cotidiano. Inclusive, o Santo Padre encerra esta parte em relação ao gnosticismo dizendo: há atividades como as obras de misericórdia e de piedade que, unindo-se à contemplação, não a impedem, antes favorecem-na. Então, aquilo que é simples, que é singelo, não impede o bom conhecimento da doutrina, mas favorece o seu aprofundamento. Tendo já falado então sobre o gnosticismo, agora o Santo Padre fala sobre o segundo sutil inimigo da santidade, o pelagianismo atual. O gnosticismo deu lugar a outra heresia antiga, que está presente também hoje. Com o passar do tempo, muitos começaram a reconhecer que não é o conhecimento que nos torna melhores ou santos, mas a vida que levamos.
O problema é que isto foi subitamente degenerado, de modo que o mesmo erro dos gnósticos foi simplesmente transformado, mas não superado, né? Então, se a gnose ela colocava todo o peso sobre o conhecimento, né? Agora as pessoas começaram a dizer, não, mas é a vida que nós levamos, é o modo como nós levamos. Então, se começou a compreender isso. Porém, isso também acabou sendo degenerado, colocando o quê? Um peso muito grande sobre aquilo que se faz, como se o homem mais uma vez fosse protagonista da sua salvação, como se o homem mais uma vez fosse protagonista deste encontro, dessa sua comunhão com Deus. Então, vai dizer o Santo Padre, com efeito, o poder que os gnósticos atribuíram à inteligência, alguns começaram a atribuir à vontade humana, ao esforço pessoal, não é? Então, o pelagianismo, ele, de um modo sintético, diz o seguinte, olha, Jesus, Deus, veio, morreu na cruz, se deu por nós, Deus nos deu o exemplo. Agora, nós temos que nos virar pela nossa própria força e pronto, não é? Então, o pelagianismo, ele isola a graça de Deus, deixa de lado, como se aquilo que eu faço bastasse para alcançar a salvação, não é? Então, o Santo Padre começa a abordar aqui a necessidade de uma vontade, o perigo de uma vontade sem humildade. No fundo, só confia nas suas próprias forças e sente-se superior aos outros por cumprir determinadas normas ou por ser irredutivelmente fiel a um certo estilo católico, né? Então ele fala deste pelagianismo atual, aquelas pessoas que dizem, não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro, né? É até triste de falar isso, mas constantemente as pessoas até começam uma conversa dizendo, não, padre, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquele outro, como se o fato de elas fazerem aquilo lhe dessem o direito da salvação, como se eles não dependessem da graça. O que é que falta aqui? Falta a humildade. Então, mais à frente, no número 50, o Santo Padre vai dizer o quê? No fundo, a falta de um reconhecimento sincero, pesaroso e orante dos nossos limites é que impede a graça de atuar melhor em nós, pois não lhe deixa espaço para provocar aquele bem possível que se integra num caminho sincero e real de crescimento. Então a pessoa acha que por aquilo que ela faz, ela não precisa... Até na verdade a gente para olhar, na verdade o problema a pessoa quer usar o que ela faz como um modo de esconder os seus erros, como um modo de esconder os seus defeitos, não é? Então ela coloca um monte de coisa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro, mas eu não sei o que lá, mas eu não sei o que lá. E o que a pessoa está fazendo? Ela está maquiando aquilo que na verdade passa pelo coração dela, né? Então ela quer esconder, ela não quer reconhecer os seus limites, as suas dificuldades. E ao que isso leva? Isso leva a uma não ação da graça de Deus. Por quê? Porque a pessoa impede que a graça de Deus aconteça. Vai ainda dizer o Santo Padre, com efeito, se não reconhecemos a nossa realidade concreta e limitada, não poderemos ver os passos reais e possíveis que o Senhor nos pede em cada momento, depois de nos ter atraído e tornado idôneos com o seu dom. Então, assim, talvez uma comparação que nos ajude a compreender isso, né? Vamos supor que nós sintamos estar com um sintoma, alguma coisa no nosso organismo não vai bem. Então, nós estamos, sei lá, constantemente com uma dor no estômago, né? E então nós vimos que alguma coisa não vai bem. Nós cuidamos da alimentação, nós não estamos tomando nenhum remédio, não há nada, mas aquela dor constante, aquele desconforto. Aí nós vamos ao médico. E quando nós chegamos ao médico, ao invés de dizer, olha doutor,
o que eu estou sentindo é isto, as dores que eu sinto são essas, o desconforto é esse, nós começamos a dizer, não, mas na verdade eu acho que é aquilo, eu acho que é aquele outro. Ou seja, nós começamos a esconder do médico aquilo que nós estamos sentindo. Se nós escondemos dele, nós não permitimos que ele faça um diagnóstico e assim nos coloque um tratamento adequado para aquela enfermidade. Não é? É a mesma coisa. Este pelagianismo, né, ele corre o risco de nos colocar com uma barreira para a graça de Deus acontecer. Nós temos aquele defeito, temos aquele limite, Deus sabe, é onisciente, mas Ele espera que nós o reconheçamos e nós ficamos insistindo em esconder. Não, eu não tenho esse defeito, eu não tenho essa dificuldade, então como é que Deus vai agir na minha vida? Como é que eu vou ver os passos que eu preciso dar? Então nisso é então que consiste, né, a dificuldade que nos impõe o pelagianismo atual. Ainda nos complementa o Santo Padre. Necessitamos de andar em união com Ele, Deus, reconhecendo o seu amor constante na nossa vida. Há que perder o medo desta presença que só nos pode fazer o bem. É o Pai que nos deu a vida e nos ama tanto. Então, na verdade, o pelagianismo nos impede de reconhecer a bondade de um Deus que se fez homem para a nossa salvação. Nos impede, na verdade, de sermos alcançados pelo amor e pela sua misericórdia. Seguindo ainda, o Santo Padre vai encerrar este momento falando, recordando, não é, de que com isso, não é, se nós colocamos essa barreira entre nós e Deus, nós não conseguimos nada, não é? A Igreja ensinou repetidamente que não somos justificados pelas nossas obras ou pelos nossos esforços, mas pela graça do Senhor que toma a iniciativa. Não é o que eu faço que me justifica, que me salva, mas é a graça de Deus. Como não lembrar, por exemplo, aqui da sequência de Pentecostes, sem ti, Espírito Santo, nada há de bom no homem, não é? Então, se não é a graça dele, o que somos nós, né? Então, ainda segue o Santo Padre nos recordando que nenhum ser humano pode exigir, merecer ou comprar o dom da graça divina e que toda a cooperação com ela é dom prévio da mesma graça. Até o desejo de ser puro se realiza em nós por infusão do Espírito Santo e com sua ação sobre nós. Ou seja, até o desejo, a vontade da santidade depende de Deus, depende da graça de Deus. Então nós temos que largar desta mania de achar que somos nós os protagonistas. É Deus o protagonista, é Ele quem nos chama, né? Então até a menor faísca de fé que há em nosso coração é dom, é graça de Deus, não é? Não é por nosso mérito, e por isso nós não podemos exigir, não é? Agora, é claro, as obras elas nos ajudam, Deus nos chama, Deus nos dá a graça, e essas obras, aquilo que nós vivemos, nos impulsiona, não é, a uma fecundidade, a vivermos de um modo mais profundo este caminho de santidade ao qual nós somos chamados, não é? Então, aqui, encerrando o número 54, o Santo Padre faz uma citação de Santa Teresinha, do Menino Jesus, ou Santa Teresinha de Lisieux, dizendo o seguinte: ao anoitecer desta vida, aparecerei diante de vós com as mãos vazias, pois não vos peço, Senhor, que conteis as minhas obras. Todas as nossas justiças têm manchas aos vossos olhos. Pensemos, Santa Teresinha, uma santa mulher, dizer que o dia em que ela fosse chamada ao juízo particular, ela não ousaria apresentar nada, porque todas as obras delas contêm manchas. É realmente abandonar-se à graça de Deus, é reconhecer a sua pequenez diante de Deus, e é isso que nós precisamos viver. Se não reconhecermos que a própria existência terrena
e as nossas capacidades naturais são um dom, né? O que será da nossa vida? Então, o Santo Padre, então, agora já começa a encaminhar o encerramento deste segundo capítulo, nos alertando sobre os novos pelagianos, não é? Ou seja, como há incidência, a presença deste veneno doutrinal entre nós hoje. Então nos diz no número 57 o Santo Padre: ainda há cristãos que insistem em seguir outro caminho, o da justificação pelas suas próprias forças, o da adoração da vontade humana e da própria capacidade, que se traduz numa autocomplacência egocêntrica e elitista, desprovida do verdadeiro amor, não é? Então, quando realmente as pessoas insistem em compreender que a salvação pode vir apenas pela sua capacidade humana, não é? Então, volta-se. Qual é o problema na verdade aqui? É que esta forma de pelagianismo, que muitas vezes nós vivemos disfarçado de cristianismo, ele nos coloca no centro e não a Deus no centro. Então, há uma obsessão por algumas coisas. Então, o Santo Padre, por exemplo, fala da obsessão pela lei, né? Ah, não, aquela coisa rigorosa tem que ser assim, não interessa, não se olha para a situação, não se olha para a necessidade, não é? É a lei pela lei, não a lei para a salvação. Então, quando, por exemplo, as pessoas compreendem que o simples cumprimento da regra, se eu cumpro a regra, ok, eu estou salvo, né? Não há amor, não há dependência, não há confiança em Deus, né? É isso que falta tantas vezes. Então ainda segue mais à frente, no número 58, o Santo Padre: verifica-se isto quando alguns grupos cristãos dão excessiva importância à observância de certas normas próprias, costumes ou estilos, né? Nós sabemos, a igreja ela é católica, ou seja, ela consegue abarcar a universalidade da fé. E isso quer dizer que existem grupos dentro da igreja que têm características diferentes. Mas isso não quer dizer que o fato de eu pertencer a grupo A ou a grupo B me faz melhor ou me faz o único a alcançar a salvação. Então muito cuidado, né? Porque as pessoas às vezes, eu sou de tal grupo, eu pertenço a tal linha de espiritualidade e o que importa é seguir isso. Quem não segue isso, tá de lado, não sei se vai se salvar, eu acho que não, né? Então, até mesmo nas grandes correntes de espiritualidade, se você gosta mais às vezes daquela corrente, daquele estilo, ótimo, tudo bem, mas não menosprezar e achar que simplesmente ali está a salvação, não é? E muito menos menosprezar a outrem, não é? Que às vezes tem um estilo diferente, pensa dentro de uma corrente de espiritualidade diferente. Gostaria, porém, de deixar claro uma coisa: quando eu falo de estilo, quando eu falo de correntes, são aqueles que estão de acordo com a igreja, tá bom? Porque tem uns por aí que são meio fora da casinha, que não estão de acordo com a doutrina, que são até muitas vezes chamada a atenção, corrigidos pela igreja. Eu não estou falando desses. Se eles não são aceitos pela igreja, eles não são válidos. Eu estou falando das correntes corretas, das grandes famílias de espiritualidade. Pensemos, por exemplo, algumas pessoas são adeptos da espiritualidade beneditina, outros são adeptos da espiritualidade franciscana, outros são adeptos da espiritualidade carmelita, outros são adeptos da espiritualidade inaciana. Em nossos dias temos tantos movimentos, não é? A Renovação Carismática Católica, temos a Opus Dei, temos os focolares, temos o caminho neocatecumenal. Então, não é que um seja melhor que o outro, é a diversidade dos dons. Não é? E não é porque eu sigo a regra daquele grupo que eu sou, né, o melhor. Então, o Santo Padre, para encerrar de fato esse capítulo, ele recorda que é algo essencial, algo que nos ajuda a fugir deste pelagianismo, que é o essencial, o resumo da lei. Para evitar isto, é bom recordar frequentemente que existe uma hierarquia de virtudes
que nos convida a buscar o essencial. A primazia pertence às virtudes teologais, que tem Deus como objeto e motivo, e no centro está a caridade. Então, o Santo Padre recorda que nós devemos colocar em primeiro lugar a busca das virtudes, a fé, a esperança e a caridade, tendo a caridade por centro, não é? E aqui recordamos o mandamento que Jesus nos dá, né? Um novo mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando nós temos esta realidade como um norte de nossas vidas, nós temos um instrumento muito eficaz, muito válido em nossas mãos para fugir destes dois inimigos da santidade, que são o gnosticismo e o pelagianismo. Então, agradecemos mais uma vez a sua companhia, a sua paciência em nos escutar até aqui, nos acompanhar, e vamos agora com a nossa oração e bênção encerrar mais este momento de formação. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, sede da sabedoria, e de São José, patrono universal da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada semana a todos.